fala, é que eu venho de um tempo, assim, fazer uma fala meio jurássica, porque é o que sou, na verdade, mas eu perdi, assim, inúmeras amigas e amigos travestis e trans para AIDS e para a violência policial nos anos 90, né, que era com que eu trabalhava e de onde eu venho. E é muito lindo saber que você sobreviveu, que você nasceu depois disso, que você está aqui, que você chegou à academia, que você tem um título. Então, assim, sim, continuamos morrendo, mas você está vivo. E eu acho que isso é uma fala importante, uma afirmação importante. Tantas de nós morremos, mas tantas estamos vivas. Eu acho que essa luta ela precisa ser contínua, em memória também de tantos que morreram e que não conseguiram chegar até aqui. Para as minhas amigas travestis que morreram, era impensável. Ninguém sonhava ir para a universidade, ninguém sonhava. Era pista, era prostituição, era batalha, era o que tinha. Era morrer de AIDS, ou de violência policial, ou de silicone industrial. Que hoje está super em voga, né? Porque as bonitas, brancas, modelos, não sei o que, estão morrendo porque estão indo lá não sei aonde. E isso é algo que 30 anos atrás acontecia e continua acontecendo nas periferias em todos os lugares. Para falar então de lugar de fala, durante muito tempo eu fui negada ou desconhecida ou proibida ou impedida de falar em alguns espaços por vir de um lugar de privilégio. Por não ter vindo de escola pública, por não ser cotista, por pessoas me olharem e quando eu faço uma afirmação de que eu sou negra, por exemplo, as pessoas me olham e falam, não, você não é negro. Como se eu pudesse ofender a mim mesma dizendo que eu sou negra. Cansei de ouvir isso, inclusive dentro do próprio movimento negro, onde eu estive por muito tempo. E depois eu acabei saindo porque era um momento tenso e complicado, dominado por homens negros, e as mulheres negras não tinham espaço dentro desse movimento negro padrão que a gente conheceu nos anos 80 e 90. As mulheres negras não tinham voz. E toda vez que eu falava que eu era negra, ou era colocada como não negra, apesar de todo o meu histórico, da minha família, e de eu ser, para mim, pelo menos, visivelmente negra, algumas pessoas me negavam esse lugar e diziam, não, você não é negra, você no máximo é moreno. O que é moreno? Né? Pensando num Brasil miscigenado, todas essas coisas que a gente tem discutido, e aí você vê que esses reflexos que hoje aparecem, esse colorismo insuportável, esse disfarçar, essa passabilidade branca, né, que está dado, isso acaba sendo algo que não começou hoje também, talvez esteja sendo acirrado nesse momento, porque a gente tem uma tomada de espaços por negros e negras que sempre estiveram alijados de todos esses processos de ascensão social, de acesso ao estudo superior, e que hoje chegam e que você pensa que é, como a Mariana colocou, é isso, assim, não basta você entrar, né? Acessar é... Eu estava fazendo uma palestra na Grande do Mês, um tempo atrás, e eu falei muito sobre isso, assim, não basta você acessar. Você precisa garantir permanência. E você só vai garantir permanência se você tiver espaços democráticos onde essas pessoas sejam ouvidas, né? Onde seja possível conversar minimamente de igual para igual com alguém que merece tanto estar ali quanto o outro que sempre esteve. E acho que essa é uma questão crucial que às vezes a gente perde de discutir também. E isso vale para trans, vale para... Enfim, é isso. O espaço acadêmico não foi feito para nós, a priori, né? E a segunda questão é essa discussão, enfim, sobre uma afirmação do sapatão, e eu sou alguém que, eu sempre brinco com isso, assim, eu nunca precisei sair de um armário porque eu nunca estive dentro dele. Para mim nunca foi uma questão dizer que eu sou lésbica desde que eu tenho 15 anos de idade, 14. Nunca foi um problema. Foi problema para minha mãe, foi problema para algumas pessoas. Para mim nunca foi um problema. Se você tem um problema comigo, o problema é seu, não é meu. E não é mesmo, e nunca foi. Então, todos os lugares onde eu estive, lugares de poder, lugares de consultoria, fiz consultoria para todas as instituições possíveis e imagináveis, fui coordenadora de área do programa no Rio de Janeiro, trabalhei em favela. Nunca foi um problema para mim. Eu sou o que eu sou mulher, eu sou negra, eu sou lésbica. Ou sapatão. Né? Dependendo do público, eu acho que tem uma afirmação importante em se dizer sapatão. Acho que, pensando na minha trajetória, e aí é bem questão de trajetória mesmo, quando eu chego a estudar no meu TCC, que já faz muito tempo, espaços de sociabilidade lésbica, eu passei muito por essa questão de estar procurando lugares de sociabilidade e eu só via lugares de sociabilidade lésbica branca. Tudo bem, foi uma pesquisa desenvolvida no sul do país, que então, né, a gente sabe que tem uma conformação étnica mais embranquecida, que valoriza muito essa branquitude dos herdeiros dos imigrantes alemães e italianos. E você não via espaços de mulheres negras lésbicas na cidade. Elas estavam em casa, tanto que o meu TCC acabou chamando Entre Casas e Ruas, pensando um pouco no teoria do Damar, assim, essa coisa de que você tem um espaço público e que as mulheres negras, lésbicas, sapatões estavam vivendo suas histórias em casa, em grupos muito restritos, né, criando seus próprios espaços de convivência, porque a rua não era lugar para elas. Por uma percepção já de que a violência era muito maior, de que a exclusão era muito maior, de que é mais fácil você ser bem atendida num bar, mesmo que seja um bar de sapatão, se você for branca do que se você for negra.
Então, eu me deparei com isso no TCC, e isso foi instigando em mim outras discussões. Quando eu vou fazer mestrado, já bastante tempo depois, porque eu tenho vários intervalos na minha vida, porque eu trabalhei com saúde pública e epidemiologia, HIV há muito tempo, foram 15 anos da minha vida trabalhando com isso, e muito dentro do recorte de prostituição, de travestis e de mulheres profissionais de sexo, trabalhadoras sexuais, em vários lugares no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, enfim, e também no Sul. Quando eu chego no mestrado, eu começo a perceber que tem um cenário diferente, as coisas mudaram. Meu mestrado começa em 2008. Então, eu já tenho um outro cenário que não é o cenário do meu tempo de ativismo, porque eu não tinha como militar ou ser ativista em grupos de mulheres, especificamente, porque não havia. E os que haviam eram pequenos, eram poucos e tinham ainda menos espaço. Foi um caminho, embora eu não goste da ideia de naturalizar coisa alguma, mas foi um caminho natural a partir de encontrar espaço. Como eu vinha do espaço de luta contra a AIDS, de ativismo, de brigar por medicamento, e que as pessoas estavam morrendo, porque não havia tratamento, não havia nada, quem fazia isso era muito o movimento gay masculino. Né? Eram os homens que estavam capitaneando isso, como vinha do modelo dos Estados Unidos e da França, né? Com a ACT UP, com todas essas grandes instituições que fizeram isso nos anos 80 e 90. Quando a internet como um problema e que a gente nem sabia exatamente o que era, mas sabia que era uma doença de viado e que todo mundo ia ver, e era isso. Então foi natural que eu seguisse esse caminho e acabasse entrando para o movimento de ativismo gay, que na época era só um movimento gay, por esse viés, né? E eu acho que a gente tem marcos importantes nisso, por exemplo, o cenário que acontece em 96, que foi fundamental. Né? E ele delimita espaços e vozes que até então estavam meio ou diluídas, ou silenciadas, ou conversando no gueto, lá no cantinho, que não tinha muito a ver com um cenário grande. Quando a gente vem para São Paulo em 97, a gente organiza a primeira parada, e eu acho que é importante a gente pensar nesses marcadores. Assim. Eu lembro da gente se organizando na Paulista, e nós éramos 400 pessoas em 97. 400 pessoas. Cara, a gente tem 3 milhões hoje, 2 milhões. Só que aquelas 400 pessoas estavam ali para gritar por coisas que realmente significavam viver, sobreviver, ter voz, se mostrar, dizer a gente existe, a gente está aqui. Foi um ato de muita coragem. Assim, a gente se olhava na Paulista e a gente pensava, cara, a gente vai realmente fazer isso? Era uma coisa meio... Quando a gente terminou a marcha, a gente pensava, somos completamente loucos, entendeu? A gente foi para a República, assim, cara, a gente fez isso acontecer. E aí, acho que tem uma mudança no movimento, que é para chegar depois na minha pesquisa de mestrado, que é, houve um processo de profissionalização, né, dos movimentos sociais. E todos os movimentos sociais. Não foi só no movimento de luta contra a AIDS, não foi só no movimento LGBT. Todos os movimentos passaram por um momento de profissionalização, muito em conta de depender de financiamento. E aí, ao mesmo tempo que se tornou importante ter financiamento, é isso como a Ariana contou também. Você pensar que os financiamentos vinham sempre das grandes instituições. Eu não vou fazer a boazinha nem pagar de santa, não, porque eu escrevi projeto para trabalhar com puta na rua e quem financiou foi a Fundação Ford. Eu trabalhei para a Fundação MacArthur, que eram os financiadores que a gente tinha, financiadores de grande porte. Né? A gente tinha grandes instituições alemãs financiando pesquisas contra a AIDS, de tratamentos, medicamentos, enfim. Foi importante naquele momento porque sem dinheiro a gente não ia sobreviver. E a gente precisava pressionar o governo, pressionar o Estado, para que a gente garantisse políticas, para que a gente garantisse medicamentos gratuitos, por exemplo, para que a gente garantisse políticas públicas, para que a gente tivesse serviços de saúde adequados. Tinha Enquanto Nacional de Travestis que lutavam contra a AIDS, tinha vários tipos de encontros que foram nascendo a partir dos financiamentos que foram empoderando essas ONGs no sentido financeiro mesmo, né? De você ter projetos, de você poder pensar em políticas, para você ir para Brasília brigar com os caras. Então, assim, diversas vezes eu me vi no Ministério da Saúde brigando pelos corredores com os caras, estávamos lá para pressionar por políticas públicas. E você não conseguia passar a pauta lésbica, nunca. Nunca. Tanto que eu cansei de ouvir de homem gay, branco, que lésbica não pegava AIDS, entendeu? Tipo, vocês estão preocupados com o quê? Ou com aquele discurso reproduzido sempre de vocês nem sexo fazem, por que eu vou estar preocupada com políticas de saúde para vocês? Vocês não vão ter filho, porque que é saúde da mulher, né? Se você pensar em saúde da mulher, é sempre saúde reprodutiva. Nunca passa por saúde sexual. Você nunca está pensando na mulher como um ser que tem uma vivência sexual prazerosa, independente se com mulher, com quem quer que seja. Você não está pensando na saúde da mulher pelo viés sexual, você está pensando pela maternidade. Então, você tem que pensar em controle de natalidade, planejamento familiar. E isso são estruturas que elas não conseguiram se transformar de fato até hoje. A gente tem espaços de discussão que avançaram? Temos, mas isso não é uma coisa que esteja dada e que você não encontra. Não tem. Não tem. Se você vai procurar lá nas diretrizes de saúde, as políticas nacionais que estão voltadas para isso ou para aquilo, você não encontra saúde lésbica.
A gente conseguiu avançar em alguns momentos de ter cartilhas específicas, de ter alguns trabalhos interessantes, um outro olhar, que era um grupo super forte aqui em São Paulo, histórico, né, e que vem também de um feminismo mais padronizado, acadêmico, que acho que, parênteses, acho que a gente não pode nunca se perder disso, né? O movimento feminista brasileiro, ele emerge muito de uma herança acadêmica branca, no modelo francês, né? Assim, a gente vai pensar em listar feministas históricas, não significa que elas não estivessem lutando por todas, mas significa que elas partiam de um lugar de fala e de um histórico que era diferenciado. Era branco, era acadêmico e continua sendo, em muitos espaços até hoje. Você tem um domínio aí, uma predominância, inclusive, dos estudos, como a Mariana muito bem aponta também. Se você pensar nos estudos que a gente tem, eles são produzidos, em geral, por mulheres brancas, feministas brancas, acadêmicas, tituladas, doutores e pós-doutores. Quando eu vou fazer meu mestrado, então, eu começo a pesquisar, eu descubro que tem um cenário onde tem uma divisão bastante séria, pelo menos onde eu estava pesquisando, entre grupos que eram institucionalizados, financiados, né, compostos, em sua maioria, por mulheres de 40, 50, algumas 60 anos, herdeiras dessa tradição feminista bem padronizada brasileira, herdeiras de uma tradição europeia de fazer feminismo, também norte-americano, ou estadunidense, né? Para não colocar os mexicanos nesse grande bolo ruim que vem de lá. E aí você tinha esse cenário, e do outro lado, meu mestrado é de 2008 a 2010. Então ali você já tinha grupos, que não se diziam grupos, mas se diziam coletivos, que era exatamente isso. Era uma meninada muito jovem, disposta a falar por si. Então assim, a minha pesquisa de mestrado tem mulheres de 60 e tem meninas de 17, 16. E que estão rompendo com tudo aquilo que a gente imaginava. Assim, teve um momento que aconteceu um Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e paralelo a isso, elas estavam fazendo um Fórum Social Mundial alternativo, feminista autônomo. Elas não queriam estar naquela marcha de Fórum Social Mundial, elas não se sentiam representadas por aquilo, elas fizeram uma marcha delas, assim, sem fechar o trânsito, falando, vamos tomar a rua mesmo, é isso aí, a gente vai falar com a gente. Dizendo, olha, se a gente não fizer por nós, a gente não vai conseguir transformar nada, porque lá elas não vão nos ouvir, elas não querem nos ouvir. E não queriam mesmo. Eu conversei, e isso está na minha dissertação, eu conversei com mulheres que diziam, isso vai passar, isso é juventude, um dia passa. Como se fosse um defeito, como se fosse uma coisa, né, meio... E acho que essa suspeição, ela acaba recaindo também no momento. Eu não acredito, de verdade, por mais que eu tenha vivido momentos ao longo da minha vida, né, quando eu penso que, sei lá, 27 anos atrás, 26 anos atrás, 25 anos atrás, me parece que nós éramos muito mais livres, ou que nós podíamos falar mais alto sobre alguns temas, ou que apesar de tudo que nós vivíamos, de dificuldades econômicas, políticas, a gente conseguia espaço e a gente tinha mais coragem. E eu acho que não é que não nos falte coragem hoje, mas eu acho que o individualismo e o hedonismo nos jogaram em campos, primeiro, muito individualistas mesmo. Né? Eu acho que a gente está preocupado em sobreviver. Eu tenho que estar viva amanhã. Entendeu? Se você não tivesse, desculpa aí, entendeu? Mas você se vira e eu me viro daqui. E eu acho que isso é um problema gravíssimo, e eu acho que é uma das grandes questões que a gente precisa lidar. Como é que a gente vai aprender a escolher nossos inimigos? E acho que a gente tem cada vez mais dificuldade de escolher nossos inimigos. A gente está brigando entre nós, que é você dizer que o feminismo defende que nós possamos ser tudo aquilo que nós quisermos, né? Meu corpo, minhas regras. Mas é meu corpo, minhas regras. O seu é negado. Eu decido, né? Eu decido que o cabelo de Ariana não é bom, mas eu sou feminista. Mas eu acho que ela podia mudar o cabelo dela, porque as pessoas, a sociedade... Ontem eu vi uma coisa ridícula. Sabe essas piadas, né? A piada que era sobre... era um humorista merda qualquer, que eu não sei, branco, cis, fazendo algum tipo de coisa na TV, assim, você tá no hotel, zapeando, e aí... Enfim, era alguma coisa sobre lugar no cinema, e aí no cinema tem uma garota negra com black maravilhoso, e aí a pessoa que tá atrás não consegue ver o filme. Que é um clássico, assim, que você vê o tempo todo. E eu já vi isso acontecer de verdade, assim. Eu já briguei no cinema com um cara que estava incomodando a garota que estava na frente com o black, porque ele não podia ver o filme. E o discurso dele era esse, assim, essas pessoas acham que a gente é obrigado a engolir. Porque é exatamente isso que a gente ouve, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não me obriga a engolir. Então eu não posso fazer o que eu quero. Isso é meio óbvio, né? Ou eu posso fazer o que eu quero, sei quem eu quero, e existir como o melhor, vamos dizer. Ou então você vai definir o que eu posso e o que eu não posso. E nisso, e eu percebo isso, assim, discutindo cotas e dentro da universidade, quando a gente abriu o meu doutorado, apesar de eu morar no Rio de Janeiro, meu doutorado é na Federal do Rio Grande do Sul, agora eu estou lá porque eu fui qualificar minha tese e tenho que ficar lá um tempo. Mas, enfim, quando eu abriu a possibilidade de ações afirmativas para pós-graduação, vocês não têm noção do que foi.
E aí, assim, o grupo de cotistas da minha turma, eles entraram, as cotas abriram um ano depois que eu entrei no doutorado. E aí, no ano seguinte, então, entraram pessoas e elas ficavam sentadas no fundo da sala. Ninguém as colocou naquele lugar, mas elas ficavam em bloco no fundo da sala. E só eu percebi isso. Eu estou falando de doutorado em antropologia. Nenhum futuro doutor em antropologia, nem os professores, perceberam aquilo. Eles estavam lá, em bloco, eram 4 pessoas, sentadinhas, e um indígena, que é o único indígena, um caigangue, no outro lado da sala. Com os pretos, até os colegas brancos e futuros doutores ainda conversavam no café. Com o indígena, ninguém falava. Eu fui falar com o garoto porque eu pensei, não é possível, cara. Esse monte de antropólogo dentro dessa sala e as pessoas estão isolando o caigangue. E aí, as conversinhas que você ouve é isso, assim, como é que ele vai ler os textos? Ele nem deve saber ler inglês. E a pessoa para o doutorado. Exatamente. Em antropologia, né, amor? Que, né? Pois é. Se você me falasse que foi de administração, não, tô falando de antropologia, cara, que eu acho que é uma outra crítica importantíssima de se fazer. Que você não faz. E fora isso, eu acho que tem ainda uma coisa de cooptação que eu acho muito grave, que é exatamente isso, né? O que acontece com os movimentos, o que acontece com os coletivos, acontece dentro da academia com essas pessoas, como diferente. 3 semanas, na universidade, no elevador, tinha 2 professoras conversando, talvez não tenham percebido que eu estava ali, a gente estava no elevador descendo para o almoço, e aí o comentário era, a gente nunca vai conseguir dobrar essa pessoa. Essa pessoa era o caigangue, porque eu ouvi o nome dele. Que é essa coisa, porque o que acontece? Os indígenas são tidos como indomáveis, né? E ele é tido como indomável. Porque ele não quer ficar sentado na sala de aula. Porque ele está lá para aprender o que ele acha que é importante para o povo dele, para a etnia dele. Ele não está ali para se conformar. E o que acontece? No discurso, os pretos são domáveis. Os pretos são domesticáveis. Conversei isso ontem com uma amiga aqui em São Paulo. Um garoto que eu vi entrar, que era um cara combativo, um homem preto, viado, lutador, batalhador, certo do seu espaço, que estava ali para fazer uma afirmação, para dizer vocês precisam encarar que nós chegamos e agora nós. Hoje ele é um cara que está conversando com você e está fazendo citação de autor, cara. O garoto não consegue mais nem falar espontaneamente, nem falar das lutas que ele tinha quando ele chegou, e isso foi ano passado, porque agora ele é um cara que cita autores, porque ele sabe que isso vai fazer dele um doutor em antropologia. Então, assim, eu sempre falo isso, né? Eu sou inserida, mas eu sou outsider, assim, ninguém me doma também. É só um fracasso, entendeu? Eu não estou preocupada em ficar publicando o tempo inteiro, eu não estou, por isso que eu achei estranho, por isso que eu perguntei para as meninas como é que vocês me acharam, porque eu não sou alguém que você vai rastrear meu nome aí. Você vai ver publicações de minha em segurança pública, porque era um momento que eu estava, enfim, no espaço de poder, trabalhando com o Cabral ou presidiário. Então, naquele momento, né? Porque todos os meus chefes do Rio de Janeiro estão presos. Todos os nossos antigos chefes foram detidos ou presos em algum momento. A começar pelo grande, que era o governador. E aí, assim, naquele momento de segurança pública, eu publiquei bastante coisa, enfim. E era um espaço também, foi importante para mim ter passado por aquele lugar, porque eu acreditava no que eu fazia, mas eu também tive muitos problemas. A minha exoneração se deu por questão de segurança minha, porque aí realmente é uma questão de ser egoísta, tanto que eu continuo subindo favela até hoje, e eu vou pro Borel, e eu vou para todos os lugares onde eu passei, vou na Tijuca, e vou no Alemão, e subo a Penha, tenho amigo em tudo que é favela do Rio de Janeiro, mas é isso, assim, eu poderia ter morrido, de fato. Quando eu me vi embaixo de uma mesa, debaixo de bala, porque o Bob tinha subido, e a gente acionou o protocolo de segurança e não nos resgataram, lá no Falé Fogueteiro, eu falei, não, cara, eu não vou morrer para virar estatística do Cabral, entendeu? Eu vou mesmo. Então foi uma questão de... Mas enfim, aquele momento que eu tive ali foi importante para ouvir essas vozes e pensar a favela a partir do que as pessoas estão dizendo. Eu não estava lá para fazer o papel do Estado. E eu fui criticada muitas vezes e perseguida muitas vezes por conta disso, porque as pessoas diziam que apesar do meu crachá funcional, eu estava do lado do favelado. Porra, eu ia estar do lado de quem? Da polícia? Do Estado do Rio de Janeiro? Porque eu sabia o que estava ele fazendo na favela. E aí as pessoas falavam que eu ficava insuflando as pessoas, que eu ficava, né? Ficava. E fazia mesmo, porque eu acho que é importante, eu não acho que eu estava atraindo o Estado, não. Eu acho que essa questão de você ser cooptado, de você ser inserido no sistema, ela é muito delicada. Isso aconteceu com as ONGs AIDS especificamente, e quando você começa a servir a quem paga, você deixa de servir o seu propósito inicial. E eu vejo isso acontecendo muito frequentemente com o movimento feminista, e eu vejo acontecer com alguns grupos lésbicos que eu conheci e que se dissolveram muito por conta disso, que é exatamente a coisa de você começa a dar poder para alguém e essa pessoa começa a servir a quem paga.
Cara, sério, financiamento é importante para que a gente tenha perna para fazer coisas que são importantes, mas você precisa aprender a andar sem ele. A gente tem vivido uma crise nacional nas paradas, por exemplo, LGBT, parada livre, parada gay, chame como quiser, porque as marchas que eram militantes, ativistas de proposição, de reflexão, de reivindicação, elas se tornaram espetáculos financiados por todas as casas noturnas, por todas as baladas, por marcas de bebidas, pela Uber, né, que comprou boa parte das marchas no Brasil nos últimos anos. E aí, quando o financiamento some, quando o Estado fala não vou mais financiar você, ou quando as empresas somem, você parece que não vai mais ter, né? No ano passado isso era uma discussão presente. Assim, então a gente não vai fazer a marcha. Como que tu não vai fazer, cara? Que história é essa? Agora é que você tem que fazer, entendeu? Não precisa de dinheiro, precisa de nós. Sério, como assim? Sério mesmo que o povo preto precisa de financiamento para estar fazendo? As meninas que estão fazendo rap, que estão na periferia, que estão cantando, que estão gritando, que estão se afirmando, precisam de dinheiro para viver, cara. E essa, para mim, é uma questão crucial. Quando a gente começa a se dividir demais, e eu não estou nem discutindo aqui a questão das especificidades, que eu acho que sim, é preciso haver espaços exclusivos. É preciso sim. Eu lembro que quando o movimento de travestis no Brasil começou a ascender dentro de um cenário de luta contra a AIDS, muitas pessoas que estavam do lado de cá, as pessoas que não tinham HIV, as pessoas que não eram travestis, as pessoas que eram cis, a gente nem usava esse conceito na época, mas enfim, se morderam pra caramba. Era uma coisa de, mas como assim? Eu tô aqui falando com você esse tempo todo, agora você quer falar com você mesmo? Agora você quer ter voz? E agora essas travestis vão começar a formar grupinho só pra elas. Ué, vamos. Era pra isso que eu tava aqui, né? Eu tava aqui, eu não preciso de espaço. Eu preciso de espaço pra fazer as coisas que eu acredito, mas eu não preciso de espaço pra falar pelo outro. Eu não preciso de espaço pra mim. Porque eu venho de um lugar de privilégio, porque meu pai foi uma pessoa que era um menino preto, que nasceu numa região de colonização italiana, que foi adotado por pessoas de uma outra cidade, e não para fazer dele moleque de recados, como aconteceu com a minha avó, que foi adotada para ser doméstica na casa dele com 12 anos de idade. Não, meu pai foi adotado de fato por pessoas que deram para ele o melhor estudo, melhor condição, não sei o que, foi estudar nos Estados Unidos e ele pôde, quando casa, quando constitui família, me dar uma vida muito tranquila, pelo menos na primeira fase dela. Então, assim, eu não venho de escola pública, mas eu nunca estudei com preto. Eu nunca passei por causa de racismo na infância, mas eu olhava ao meu redor e eu sabia que ninguém era negro, só eu. Eu sabia que todo mundo tinha um outro tipo de vida, de existência que não era a minha. Eu sabia como era ser esse diferente. Nunca tive professor preto, nem na universidade, nem no mestrado, muito menos no doutorado, porque não tem. Eu tive um único professor negro minha vida inteira, e ele é de Cabo Verde. Nem brasileiro ele é. Um único professor. E aí, assim, tudo bem, eu fiz ciências sociais, eu fiz direito primeiro, e depois eu fiz ciências sociais. No direito eu tava lá, pois é, né, o que nas ciências sociais. Por isso eu acho importante essas afirmações, e já quebrei muita gente com isso, assim, essa coisa de, às vezes eu chego, não sei onde eu tava agora, tempo atrás, no lugar, e aí cheguei, sei lá, tava de salto, tava de vestido, em geral eu tô de vestido porque hoje tá frio, e aí assim, eu não sou magra, eu não sou branca, eu não fiz correção ortodôntica, então, pô, eu tenho dente de coelho mesmo, entendeu? E aí eu chego lá e eu falo que eu sou preta, que eu sou sapatão, que eu sou macumbeira, e as pessoas rolam um espanto, assim, mas como assim? Como assim? Ah, mas você nem parece. O que eu mais ouço na vida é isso, você nem parece. Houve um tempo em que eu parecia sim, parecia muito. E era um tempo em que eu acho que isso era um pouco mais possível, apesar de difícil. Que era um tempo em que eu não tinha cabelo, eu usei mais de 10 anos de cabeça raspada. Eu usava gravata direto, eu estava sempre usando calça masculina, sapato de homem. Então, assim, eu fui olhar, vai entrar no banheiro, e a menina estava com a minha namorada, e aí a senhora lá cuidava do banheiro, falou, não, o rapaz não pode entrar aqui não, o rapaz era eu. Então, eu vivi esse tempo, e eu acho que era um ato de coragem, dos anos 90 era, mas eu acho que os riscos eram um pouco menores do que hoje. Porque hoje, quem nos odeia não está mais preocupado com o que vai acontecer, porque sabe que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E eu acho que tinha uma coisa realmente de como o Brasil estava em transformação, como a gente vinha de uma época de ditadura, como a gente vinha de diversas transformações políticas e econômicas, de um cenário nacional delicado, mas que também tinha uma preocupação de uma... a gente não sabe do que essa gente é capaz. É um pouco a leitura que eu faço. Eu acho que eu vi muito isso acontecer no cenário da AIDS, por exemplo. A gente não sabe do que eles são capazes. Eles invadem, eles quebram, eles fazem coisas, eles são... Então, vamos abrir lá um departamento do Ministério da Saúde para tratar de DSTs e AIDS.
Porque a gente está ganhando dinheiro com isso também, né? Porque o dinheiro vinha do Ministério da Saúde, então era dinheiro que entrava no país, e do que entrava nem tudo era repassado, obviamente, né? Como sempre, na nossa história. Então era uma coisa é como se o Estado fosse cedendo aqui e ali, mas com uma preocupação não tão grande. E hoje eu vejo muita gente falando isso, né? Fazendo essa afirmação de que não tem volta, né? A gente fala muito isso, não tem volta, ninguém vai nos segurar mais. Não sei. Não sei se não tem volta tanto quanto a gente acredita. Coisa de não, agora já existem as ações afirmativas, agora a gente tem o SUS bancando o processo de redesignação sexual para a população trans, a gente tem diversas ações afirmativas em todos os âmbitos, né, de direitos para as mulheres, de proteção à infância, de direito aos povos quilombolas, aos povos indígenas, comunidades tradicionais, e a gente acabou acreditando pra caramba nisso, assim, a gente vem crescendo como se nada fosse nos parar, né? Assim, não tem volta, a gente não vai retroceder. A gente já retrocedeu, né? E a gente retrocede a cada dia mais um pouco. Porque a gente retrocedeu ontem, hoje a gente já retrocedeu mais. E por isso eu acho que os riscos eram menores. E eu acho que isso nos encorajava. E foi isso que nos fez continuar lutando. E hoje eu vejo que a gente está muito assustado. Para mim é impensável hoje, em alguns espaços, como eu fiz nos anos 90 e 2000 e sempre, estar de mãos dadas na rua tranquilamente. Outro dia eu vi dois garotos que estavam se beijando no ponte ônibus e eu fiquei desesperada. E isso pra mim é muito apavorante, cara. Eu penso, eu não acredito que eu cheguei aos 44 anos pra ficar com medo pelas pessoas. Eu fico com medo pelas pessoas. Eu tenho um amigo, meu melhor amigo na vida, meu amigo há quase 30 anos, me conheci quando eu era menina. É meu irmão de santo, religião, e é um homem preto, gay, e ele foi espancado, ele teve a mandíbula inteira destruída, porque ele estava de mãos dadas com o namorado dele na rua. E assim, não é uma coisa que acontece aleatoriamente com alguém que a gente ouviu falar. É do seu lado. Podia ser eu, pode ser qualquer um de nós. E isso pra mim é muito assustador. Assim, saber que eu, aquela pessoa que andava de mãos dadas com o namorado em qualquer lugar e que não estava preocupada com o que eu pensar, hoje se pega preocupada não só consigo mesma, mas com todo mundo. Eu morro de medo pelas pessoas, e é sério. Eu morro de medo pelas minhas amigas trans, eu morro de medo. Porque eu fico pensando, não faz isso. É a vontade que eu tenho de dizer isso. E esses garotos, quando eu vi, porque muitas pessoas estavam olhando, né? E aí você já fica meio... E aí a vontade que eu tinha de ir lá e dizer pra eles, não faz isso. Eu sei que você não precisa não fazer, mas cuidado, porque as pessoas estão olhando e você não sabe se elas vão empurrar você no meio da rua. E acho que isso, pra mim, é o mais assustador. Assim. Eu acho que sim, era menos arriscado. Quase 25 anos atrás do que é hoje. Porque hoje eles já sabem que a gente está aí. A gente se tornou visível. E se tornar visível tem um preço. Assim como a morte da Mari. Eu fui pro evento, não pude ficar, fui buscar uma encadernação do lado. A Mari estava chegando, não me olhou, não sei o quê. Eu passei pelo carro dos caras que mataram ela. E eu tô me recuperando disso agora. Porque foi na minha rua, era onde eu moro, no Rio de Janeiro, na Laura. E eu encontrei com Mônica, que é a nossa candidata a deputada agora. E Mônica falou, você não vai ficar? Eu falei, não, eu preciso ir, porque eu tinha uma aula no dia seguinte e ia acabar tarde. E aí eu passei. Depois, quando eu vi na TV o carro, eu falei, eu não tô acreditando nisso, cara. Os caras estavam parados ali na frente, assim, na esquina da minha casa. E quando aconteceu, a gente atravessou aquela madrugada de pesadelo no dia seguinte, nos dias seguintes, a gente sempre soube que não ia acontecer nada. Com quem fez. Não vai acontecer nada. E eu acho que é contra isso que a gente tem que lutar. A gente tem que pensar nesse tipo de estratégia. Quem é o inimigo? Primeira coisa, a gente precisa aprender a identificar o inimigo. O inimigo não é a mulher trans, o inimigo não é a sapatão masculinizada, o inimigo não sou eu que estou de saltinho, de vestidinho, não sei o quê. A inimiga não é necessariamente a mulher branca, nem a mulher preta. O inimigo a gente sabe muito bem quem ele é, e ele está mapeado. A gente precisa se unir, apesar das especificidades, e falando dos nossos lugares exclusivos, porque sim, as lutas que Raíssa luta não são as minhas necessariamente. O que você passa, não necessariamente é o que eu passo. Mas a gente tem que pensar que na hora de morrer, cara, vai eu, vai você, vai ela, vai todo mundo. E a gente precisa se unir para lutar contra quem quer que a gente morra, não contra nós mesmos. Como a gente vai viver, não importa, vive a sua que eu vivo a minha, beleza. Mas na hora de se unir e de lutar, a gente precisa pensar que a gente precisa continuar vivo. Porque eles continuam, sempre. E a história está aí para dizer isso. Eu tenho 44 anos, e assim, eu comecei a militar e ser ativista, não sei o que, eu tinha 17, 16 para 17. Eu já vi muita coisa na vida, eu perdi muita gente para violência policial. Volta e meia, agora mataram um garoto que eu conheci na favela, que era um menino, era uma criança quando eu conheci, e era um adolescente e morreu de graça, como a gente está morrendo de graça todo dia. E os caras vão se perpetuar, entendeu? Não interessa quem vai ser o que vem. Se vai ser cabo ou se vai ser capitão, eu tenho falado isso o tempo todo,
não interessa quem vai ser, a gente precisa continuar vivos. E eu acho que essa é a grande afirmação que a gente tem que fazer. Vamos pensar coletivamente dos nossos lugares de fala, das nossas diferenças, que nos afirmam e que nos colocam no mundo de formas distintas, mas a gente precisa se manter vivos. Obrigada.